Uma carga elétrica pontual, vamos atribuir aqui uma carga, chamar uma carga Q1. Quando ela está presente, ou tem presente próximo a ela uma outra carga elétrica, Q2, nós discutimos previamente aí os princípios da eletrostática. A gente sabe o princípio de atração e repulsão de cargas elétricas, né? Cargas elétricas do mesmo tipo, de cargas elétricas positivas, se repelem, cargas elétricas negativas se repelem e cargas opostas, né, se atraem. Então, as cargas opostas se atraem, as cargas iguais do mesmo tipo elas se repelem. Esse é o efeito qualitativo, né? A gente sabe que a repulsão e a atração existem. Agora, para ser mais quantitativo, né, quem foi capaz de quantizar ou seja, mensurar esta força, foi o físico francês Charles Coulomb, ou Coulomb, como a gente está mais acostumado a chamar, né? Ele desenvolveu, então, realizou uma série de experimentos em eletricidade, e Coulomb conseguiu, então, determinar uma relação ou quantizar a força de atração e repulsão entre cargas elétricas, utilizando um aparato que o Coulomb desenvolveu, que foi a balança de torção de Coulomb, né? E a gente pode falar sobre esse equipamento em mais alguma aula específica, ou vocês podem pesquisar também a parte, né, a motivação histórica e alguns aspectos históricos desse equipamento. Mas voltando aqui ao nosso exemplo teórico, então duas cargas a gente considera que pontiformes, né, que elas tenham a dimensão delas, da distribuição dessa carga é muito menor do que a distância entre elas, então isso nos basta para considerar ou fazer uma aproximação de que elas são cargas pontiformes, que estão presentes apenas em um ponto do espaço, sabe? Que a distância entre elas é muito maior do que a dimensão delas. Essa distância aqui, se a gente chamar a distância entre as duas cargas de uma distância r, certo? Então, a gente pode atribuir nessa direção entre a distância das duas cargas um vetor unitário, que eu vou chamar um vetor unitário aqui, na direção de Q1 para Q2, um vetor unitário R, certo? Simplesmente esse vetor unitário ele me dá a direção, o sentido, né, e a direção dessa distância R, ou da posição de Q2 em relação a Q1. Dá a direção dessa distância entre as duas cargas, né? Então, a gente pode atribuir aqui, ou imaginar que se forem duas cargas então de mesmo tipo, se forem duas cargas de mesmo sinal, vai surgir uma força de repulsão entre as cargas. Então, assumindo que elas são de cargas do mesmo tipo, vamos dizer aqui que então na carga Q2 surge uma força, que é uma grandeza vetorial, que a gente vai chamar uma força da carga 1 sobre a carga 2, né? Então, a força de 1 em 2. Da mesma forma, sobre a carga 1 também surge uma força que tem igual magnitude, porém ele tem sentido contrário, né? E aí a gente vai chamar uma força de 2 em 1, né? Força devido à carga 2 que está atuando sobre 1. E aí a gente pode ser mais preciso e dizer então que essa força F1 da carga 1 sobre a carga 2, ela tem essa direção, aí a função desse vetor R aqui, ele é o vetor R da carga 1 para a carga 2. E ele me define, é o meu versor que define a direção e o sentido dessa força
que está atuando sobre a carga 2. Então a gente vai ter um outro vetor aqui, né, que é um R de 2 em direção a 1, né, nesse sentido, e vai definir a direção, o sentido desta força F2, 1. Tá? Mas por enquanto vamos apenas representar este 1. Então Coulomb ele determinou que a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, ela é quantizada pelo produto entre as cargas, entre as quantidades de carga Q1 e Q2, e uma constante, e ela é inversamente proporcional à distância entre as duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado dessa distância, né? Então, sobre R, essa distância R ao quadrado. E a direção dessa força é dado, a força vetorial é dado pelo vetor que a gente representou lá, um vetor R de 1 para 2, certo? O vetor R, então, esse vetor R ele sempre aponta da carga 1 em direção à carga 2, independente da posição delas. Esse vetor R ele é dado na direção linear, em linha reta entre as duas cargas, certo? Então essa relação aqui que Coulomb determinou através dos seus experimentos, né? E ela é denominada aí a lei de Coulomb das cargas de atração e repulsão das cargas elétricas. Se a gente notar aqui então essa relação, né, ela define uma grandeza vetorial, que é a força, e essa grandeza, que essa relação, como ela está escrita, ela é sensível ao sinal das cargas, né, se a gente representar dessa forma. Porque o que quer dizer sensível ao sinal das cargas? Por exemplo, se a carga Q1 ela for negativa, se for menos Q1, então se a carga Q1 for negativa e a carga Q2 for positiva, né, a gente espera que o efeito qualitativo seja uma força de atração entre as duas. Então se a gente tiver menos Q1 aqui na frente, exatamente esse menos ele vai me dar a direção contrária a este vetor da carga 1 em direção à carga 2. Se ambas as cargas forem negativas, Q1 e Q2 for negativo, a mesma coisa acontece, ou seja, essa equação aqui ela é sensível ao sinal, ela dá o sinal corretamente, né? Se as duas cargas forem negativas, o produto de Q1 e Q2 é positivo, e ele me diz que a força de 1 em atuando sobre 2 é nesse sentido, ou seja, de repulsão. E se ambas as cargas forem positivas também, ele me diz que a força é nesse sentido de repulsão, certo? Importante notar, obviamente, que ela é proporcional à quantidade, ao produto da quantidade de carga. Então, se a gente dobra a quantidade de uma das cargas, a gente dobra a força. Se a gente dobra a quantidade das duas cargas, vai quadruplicar, né, a quantidade de força. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, com o aumento da distância, a força diminui ao quadrado. Então, e essa relação aqui ela é muito similar, ou ela tem as mesmas características da força gravitacional, né, que a gente vai fazer um comparativo daqui a pouquinho como um exemplo, né? Essa constante K, então ela é uma constante chamamos aí de constante de Coulomb. E K vale no sistema internacional de medida 9 vezes 10 elevado na 9, e a unidade de K é uma grandeza aqui que tem que resultar uma força em newtons, né? Então se a gente analisar aqui o R é a distância, a unidade padrão é o metro, né? Q1 e Q2 são cargas elétricas, a unidade padrão é o Coulomb. Então a gente tem aqui
Q1 vezes Q2 é Coulomb ao quadrado, dividido por metro ao quadrado. Para resultar em newtons, né, então a constante K ela tem que ser dada em newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Para que o Coulomb ao quadrado aqui vai cancelar com esse e o metro ao quadrado vai cancelar com o denominador da minha equação, né? Então, para resultar uma força em newtons, né? Então, essa aqui é a grandeza, ou a unidade da constante K, a constante de Coulomb. É bastante... a gente pode encontrar em alguns exemplos ou algumas bibliografias aí também a constante K, ela é escrita de outra forma que não 9 vezes 10 na 9, mas ela pode ser escrita também aí como 1 sobre 4 π epsilon 0. 1 sobre 4 π é constante e epsilon 0 aí é um valor que... uma outra constante que chamamos de permissividade. Elétrica. E o zero aqui quer dizer que é da referência no padrão, que é o do vácuo, certo? Cada material, então diferentes materiais, eles têm diferentes permissividades elétricas. E se a gente adicionar mais cargas, ou uma terceira carga nessa configuração inicial, então vamos agora imaginar que se nós tivermos uma carga Q3, que agora é inserida nesse sistema inicial, né, suposto, então a gente pode simplesmente usar a superposição para definir as forças, né, dessas grandezas. Essa relação aqui, ela continua inalterada. A força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, ela continua sendo representada por esta expressão, ela não é alterada, mesmo com a presença da carga Q3. Então, a força que 1 exerce sobre 2 continua exatamente essa relação, né? O que vai ocorrer é que existirá uma outra força de interação entre as cargas Q3 e Q2, certo? Então essas duas cargas elas terão uma nova interação aqui que eu posso chamar de agora um vetor. Eu posso atribuir aqui uma direção, um R de 3 em direção a 2, certo? E chamar aqui uma distância R32 também. E se, enfim, se agora Q3 e Q2 forem de tipos opostos de sinal, né, então a força que surgirá aqui posso chamar uma força F. Deixa eu apagar o R aqui. Da carga 3 atuando sobre a carga 2, né? E aí ela vai seguir o mesmo formato desta relação, F de 3 em relação a 2, ela vai ser dado pelo produto de Q3, Q2, vezes a constante de Coulomb, na direção do vetor R32, dividido pela distância entre as duas cargas, que eu vou chamar aqui R32,
ao quadrado, certo? E aí, enfim, da mesma forma, ou aqui no caso, se assumindo, né? Nós estamos assumindo aqui que a forma como eu desenhei F32, estou assumindo que Q3 e Q2 são cargas de sinal oposto. Então, elas terão essa direção aqui que eu desenhei, desde que Q3 seja oposto, Q3 e Q2 sejam cargas de tipo oposto, tipos opostos, né? Mas a interação, né, ela é individual. Então, para determinar em uma carga a força total, a força elétrica total que é exercida sobre ela, né, a gente pode utilizar a superposição. Ou seja, considerar as interações individuais, carga a carga, e depois, então, para saber a força total, né, em uma determinada carga, determinar uma força resultante, né, pela soma vetorial de todas as forças aqui atuando sobre a carga Q2, por exemplo. Esse princípio da superposição para interação elétrica, ele pode não nos ser intuitivo, nós compreendermos que agora, independente de N cargas estiverem em volta aqui, cada uma vai exercer uma força sobre a carga Q2 e a soma delas então vai ser, aliás, a força resultante sobre Q2 é simplesmente a soma vetorial entre elas, né? Não é intuitivo, não é necessariamente intuitivo nós compreendermos isso, mas ela é consistente com todos os experimentos realizados, e ela é válida, né? Ela é aceita. A gente pode utilizar então a superposição para definir a força total, a força resultante, fazendo a interação carga a carga, carga pontual a carga pontual. Então, seguindo essa lei de Coulomb na interação entre as cargas elétricas. Ok? Agora vamos fazer uma comparação, fazer um exemplo de comparação aqui, em termos de intensidade da força elétrica, né? Se nós compararmos a força gravitacional e a força elétrica, que existe entre duas cargas elementares positivas, ou dois prótons, certo? Então, imaginando que nós temos aí duas cargas positivas afastadas uma distância, vamos chamar aqui simplesmente uma distância d, certo? Entre as duas cargas. E aí são dados aqui fornecidos que para calcular a força gravitacional, nós precisamos da massa desses elementos. A massa do próton, ela é um dado aqui que a gente recebe, né? 1,7 vezes 10 na menos 27 quilogramas. A constante gravitacional
6,7 vezes 10 na menos 11, seguindo a mesma lógica anterior, a constante gravitacional é Newton metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. E a carga elementar, então a carga do próton, carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, ok? Então, a força gravitacional, nós sabemos que é conhecida a força gravitacional, ela apenas existe a atração, ela qualitativamente ela só existe o efeito de atração, então massas aí, nós não conhecemos massas do tipo negativo, né? Não utilizamos esse princípio, então sempre são massas positivas e que sempre o efeito é de atração. Então a força gravitacional a gente sabe aqui que é um efeito de atração, mas nós queremos aqui fazer na verdade, uma comparação entre a intensidade, a magnitude dessas forças, né? Mas a gente pode desenhar então aqui, vamos ver que o problema é representar aqui, dar uma ideia de escala, a força gravitacional seria nesta direção, né? Então, a relação da força gravitacional, sem considerar a grandeza vetorial, né, apenas simplesmente considerando que ela vai ser sempre de atração, a intensidade da força, ela é dada pelo produto das duas massas dos elementos. Então a gente tem dois corpos aí, um com massa m1, outro com massa m2, produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Então a gente nota, né, um paralelo bastante elementar entre as duas. A força elétrica é o produto das cargas elétricas dividido pela distância ao quadrado, vezes uma constante. A força gravitacional é o produto das massas dividido pela distância ao quadrado, vezes uma constante, que é a constante gravitacional, né? Então existe um paralelo muito elementar entre esses dois tipos de grandeza, a força gravitacional e a força elétrica, já na sua relação quantitativa, né? Na sua relação matemática, na sua equação. Bom, se a gente substituir então esses valores, né, para a massa do próton, estamos fazendo um exercício aqui de um paralelo entre as duas grandezas. Então a massa do próton, ela vai ser 1,7 vezes 10 a menos 27 ao quadrado, já que nós estamos comparando aqui a atração entre dois prótons, vezes a constante gravitacional, 10 a menos 11, e dividido pela distância d ao quadrado, tá? Não vamos definir uma distância fixa. Bom, a força elétrica, então, nesse caso, nós sabemos que leve em consideração que o meu desenho aqui, ele não é em escala os vetores, tá? Mas a força elétrica, supomos não, né? Sabemos que, analisando aqui qualitativamente, sabemos que é uma força de repulsão, ela vai ser nessa direção, né? A força elétrica, vamos chamar EL, tá? Mas não considerem aqui, de novo, né, a escala entre os vetores, não, até porque a gente não calculou ainda a magnitude, mas a gente vai ver que não podemos considerar ali a escala desses vetores como representativas, tá? Então aqui a força gravitacional e a força elétrica, então a intensidade dela
é dada pelo produto entre a carga Q1 a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado, agora vezes a constante de Coulomb. Então a carga elétrica é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs elevado ao quadrado, dividido pela distância d ao quadrado, e a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Se nós fizermos agora uma comparação relativa entre as duas grandezas, fizermos a razão entre a força elétrica dividido pela força gravitacional, simplesmente a razão entre essas duas grandezas, tá? Então, dividindo a força elétrica, este valor aqui, pela força gravitacional, nós vemos que a distância d ao quadrado ela não vai interferir nessa razão, certo? Porque ela vai se cancelar, independente de qual for essa distância. E aí, fazendo o cálculo dessas grandezas, então desses valores aqui quantitativos, força elétrica dividida pela força gravitacional, em termos de ordem de grandeza, aí, a gente percebe que essa razão ela é um valor extremamente elevado. Então, aproximadamente, aí, só em termos de ordem de grandeza, essa razão dá 10 elevado a 36, certo? Essa razão aqui, 10 elevado a 36, é uma razão gigantesca, né? O que ela representa aqui no caso? Independente da distância entre que esses dois prótons estiverem, a força elétrica, por isso que eu falei, né, desconsiderem nesse meu desenho a escala desses vetores, né? Porque se a gente tivesse que desenhar um vetor força elétrica que é 10 na 36 vezes maior do que esse vetor da força gravitacional, simplesmente a força gravitacional aqui não apareceria nessa, nem como, né, não seria um sobre se existe uma força elétrica tão forte de repulsão comparado com a gravitacional que repele cargas opostas, né, no núcleo dos elementos, no núcleo dos átomos, o que mantém então os prótons que a gente tem em um átomo de qualquer no núcleo? Se cada próton lá está entre os prótons existe essa força elétrica de repulsão, o que mantém eles unidos no núcleo? O que impede eles de eles simplesmente se separarem do núcleo, já que eles estão se repelindo uns aos outros, né? Bom, certamente não é a força gravitacional que mantém eles unidos, certo? A coesão, ou no núcleo, né, dos átomos, a nível atômico, então, o que mantém os átomos, os prótons unidos, é uma outra grandeza chamada aí de força nuclear, certo? Que não é nosso tópico aqui, mas apenas como nós vamos falar de grandezas elétricas, né? Nós fazemos um comparativo com a força gravitacional, por exemplo, que nos é mais intuitiva, porque nós sentimos a atuação dela, né, diariamente, né? Nossa força, nosso peso é definido pela força gravitacional. Então, só um comparativo a nível atômico, a força elétrica é gigantescamente maior do que a força gravitacional. E o que manteria então os prótons unidos, ou os elétrons, né, uma eletrosfera também, é outro tipo de grandeza, a chamada força nuclear.
Então esses três tipos de grandeza, força elétrica, força gravitacional e força nuclear, elas atuam ou elas são dominantes, né, em escalas diferentes. No universo, né, em diferentes escalas de tamanho, a gente tem essas três forças aqui atuando como dominantes. A escalas nucleares ou atômicas, então a gente tem a chamada força nuclear, né, mantendo a coesão entre os prótons, por exemplo. Há escalas do nosso cotidiano, vamos dizer assim, então de centímetros a metros, né? A gente tem a força elétrica como sendo dominante, né? E para escalas então de distâncias muito maiores, aí de centenas, milhares de quilômetros até bilhões de quilômetros, então a gente tem a força gravitacional sendo dominante no universo, por exemplo, aí, né, na órbita dos corpos celestes, certo? Então, só para a gente fazer um paralelo, traçar um comparativo, tá? Como a gente vai falar muito, né, daqui para frente da interação elétrica, então esse comparativo só para nós termos uma noção de comparação com outras grandezas físicas.